e não baixar a guarda a nível dessa intensidade de fazer as coisas acontecerem rápidas para que no segundo tempo a gente consiga administrar melhor. Essa chegada do América, no segundo tempo, agora principalmente no finalzinho, você fez a leitura como se a qualidade da equipe do América ou o time correu muito no primeiro tempo e chegou a cansar? Eu acho, não correu tanto, mas movimentou bem. E para você sair de marcação, você precisa ter boa movimentação e isso desgasta. Felizmente, e a competência deles, a gente tem vantagem numérica. A vantagem numérica te dá uma vantagem muito grande numa partida como essa. O adversário, embora tivesse posse de bola, a gente nos ofereceu muitas ocasiões de fazer um terceiro, quarto gol e matar o jogo. Quando você não faz isso, o adversário não se entrega. É uma competição muito difícil. Muita gente usa essa competição para futuramente melhores contratos. Então não tem essa do adversário entregar esse jogo para o próximo. Eles vão vir de cara, todo mundo quer o seu melhor. Existem muitos grandes clubes que às vezes as pessoas, a gente que vem do Sul, a gente não tem noção. Eu especificamente já passei por alguns lugares, eu tenho plena noção disso. Mas a maioria das pessoas que vêm trabalhar no Nordeste, no Norte, eles acham que eles vêm trabalhar no São Bento, em equipes menores do interior de São Paulo. São equipes com clubes muito grandes, com um patrimônio de torcida absurdo. Então a cobrança, a pressão em cima é muito grande. Então você precisa assimilar bem isso, administrar bem isso e passar isso aos atletas, porque os atletas também às vezes têm esse sentimento de que jogar a Série B no Nordeste é jogar um campeonato regional. Não é. É clube grande, é clube de tradição, clube de torcida, é clube que tem história, que quer time jogando bem, que quer time construindo, que quer time vencendo. Então a minha função específica por dominar, por ter essa noção, é tirar deles o máximo, é fazer com que eles tenham intensidade total, para que a gente tenha essa vantagem numérica que eu prego bastante, porque facilita você administrar melhor o resultado e ter possibilidade de troca e definir a partida. Então a gente precisa equacionar bem essa transição quando a gente tem a vantagem para matar o jogo rápido, né? Mas de qualquer forma eu acho que é uma competição muito difícil, a vitória é relevante, é positiva, é muito similar o nível dos atletas nessa competição. Aqui está em primeiro o cara que corre lá atrás, questão circunstancial, é de momento, é de cobrança, que vocês sabem, se a gente não tivesse bem, como seria difícil você jogar em casa aqui. Então, sabendo disso, você precisa esgotar tudo que você tem para que você possa ter vantagem. E é em cima disso que eu tenho vendido a minha proposta a eles, e eles têm sabido pagar. É parcelado, mas está pagando. Aí o papo professor, no seu trabalho no início da competição, tem uma formação completamente diferente, né? Você precisa conhecer os atletas, o treinador do Ceará. Você precisa conhecer a característica dos atletas. Eu conheço alguns atletas de 2008, de 2009, e os atletas mudam, alguns para melhor, e às vezes ele perde um pouco de intensidade. E eu acho, quando você chega no clube, você precisa extrair aquilo que de melhor ele fez. Eu dizia a Vicente ontem, que eu vejo o Vicente hoje, aquele da Ponte Preta que eu dirigi em 2008. E teve uma época na carreira dele que me diziam assim: Sérgio, o Vicente da Ponte não tem mais, você sonha. E eu sonhei acordado com isso, porque ele está o mesmo jogador da Ponte Preta, ele está qualificado e ele não deixou de ser intenso. Então isso é altamente positivo. O João trabalhou comigo lá atrás, eu sei que ele é um jogador que sai mais do que... Mas a gente precisa equacionar para que a gente consiga equilibrar bem o time. Então é questão de você fazer eles entenderem que nem sempre você precisa começar de um lado e terminar do mesmo. Isso acontecia com muita frequência. Aí você precisa fazer experiência, você precisa trocar, você precisa fazer com que eles sejam ecléticos. O futebol hoje exige muito do jogador. O jogador não pode ser a mesma coisa o tempo todo. Ele precisa ter uma qualidade a mais, ele precisa oferecer um fundamento a mais. E é o que eu procuro tirar deles quando a gente faz trabalho na semana, e ela quando é cheia, você cria variações. Você faz um volante virar segundo, o segundo ter consistência para embarcação. Você precisa fazer o time ficar eclético. Senão você tem que ter 40 jogadores, e 40 jogadores no Brasil, você só quantifica, você não qualifica, porque você não agrada o tempo todo. Aquele que não joga há muito tempo começa a se achar preterido. Embora a gente faça tudo para que isso não transpareça a ninguém. Mas às vezes é um sentimento que o jogador tem. Então, a minha função é justamente essa, qualificá-los, achar a melhor formação e fazer com que ela aconteça o mais rápido possível. Eu tenho plena convicção de que nessa competição difícil como é, a vantagem numérica decide muita coisa. E felizmente as coisas estão começando a conspirar ao nosso lado, muito mais movido pela intensidade, pela dedicação, pela entrega deles. E a gente só fica atrás valorizando, enaltecendo, dando importância, valor. E agora esperar que eles descansem bastante, porque o atleta nesse momento vai ser muito mais útil ele estar em casa dormindo do que treinando. E ele precisa ter essa noção.
que agora a partir para a próxima partida, para terça, a cama vai ser o melhor treino. E eu espero que eles tenham essa responsabilidade por tudo aquilo que a gente passou recentemente, por tudo aquilo que está acontecendo. Essa mudança não vem por acaso e não é fácil. E eles sabem exatamente o que tem que se fazer para isso. E eu espero que eles tenham entendido. Para sexta-feira, volta o Anderson ou a atuação do Douglas acabou colocando aí uma pulga atrás da orelha? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação aos atletas que treinam. E atletas que estão num elenco, num clube como o Ceará, ele precisa jogar bem mesmo. Sabe aquele jogador que fica esperando, eu entrei, agora tem que ficar. Aquele que estava jogando também estava bem. E eu quero que eles joguem bem o tempo todo. Para justamente nessas ocasiões, vocês não dizerem, pô, não tem opção e precisa contratar. Quando você começa a contratar demais, você dá muita segurança, você não dá aquilo que o atleta no Brasil precisa ter. E como a gente treina muito mais aqueles que não estão jogando, e amanhã é treino forte para quem não jogou, para justamente a gente observar se eles têm condições, se necessário for, sexta-feira a gente fazer algumas trocas. Mas isso vai depender muito do departamento de fisiologia, da parte física, para que a gente não perca aquilo que de melhor tem acontecido, o resultado no começo do jogo. Porque, volto a dizer, é determinante nessa competição você ter vantagem numérica. O futebol é uma coisa que é muito intensa e muda muito rápido, né? Terça passada, antes do jogo, a situação do Ceará era uma, né? Do próprio treinador, você sabe que o treinador vive de resultado, tem essa questão toda, apesar de a gente saber que você é um cara trabalhador, porque acompanha o dia a dia. Mas hoje a situação é totalmente outra, Sérgio. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa intensidade do futebol e essa coisa cíclica que muda a todo instante. Embora eu discorde, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, porque quem faz uma escolha, e eu digo aos atletas, às vezes eu faço a minha escolha. Se você analisar o primeiro time que eu fiz aqui hoje, ele mudou. Porque eu vou fazendo as escolhas mediante aquilo que eu vejo. Quando você vai contratar um profissional, seja ele qual for, primeiro você precisa ver se é o perfil que você quer, se ele tem a característica que você precisa, se ele sabe lidar com o momento, se ele sabe montar time, se ele sabe refazer time, e sem ter que gastar muito. E talvez a minha história no futebol, ela indique essa característica. Porque eu nunca chego num clube de futebol com 5, 6 jogadores a tira-cola. Eu chego primeiramente dizendo que eu preciso melhorar aqueles que eu tenho aqui, porque um dia eles foram escolhidos por alguém que acreditou que eles fossem capazes de fazer melhor do que eles estavam fazendo. Em relação ao treinador é muito similar, mas você tem razão. E a gente tem noção de que bom resultado determina muito, mas quando você tem um clube que tem profissionais, porque hoje todo mundo é profissional, até o dirigente precisa ser, é avaliar a perspectiva do trabalho. Vai melhorar? Não vai melhorar? Ou mesmo ganhando, não convence? Porque a gente tem essa noção com o jogador de futebol quando a gente vai treiná-los. Avaliá-los, se o que ele está produzindo, alguém pode fazer melhor quando a gente treina na semana. Em relação ao treinador, ele é avaliado, acredito eu, em boa parte dos clubes, embora eu acho que a personalidade pese muito, porque vocês, quando não tem resultado, e você foi feliz, porque você acompanha o treino, então você está respaldado para fazer uma análise melhor, é que a gente tenta tudo para que as coisas caminhem bem. E não desiste disso. E a gente não chega lá e diz, olha, o que eu tenho, eu preciso mais, o time não corre, porque é isso. Começa a transferir responsabilidade. Eu fui contratado para encontrar uma saída, uma boa formação e uma atitude boa. Mas o mérito é dos atletas, o mérito é do staff do clube. A gente simplesmente visiona uma possibilidade e vende a eles. Vai custar, eu falo a eles, vai custar. Empenho, entrega, dedicação. O Ricardo faz mais hoje do que fez quando cheguei. Então isso significa entendimento, isso significa entrega, isso significa que ele sabe que tem alguém pronto para o lugar dele, se ele não tem a intensidade necessária. E quando eu tirei ele do jogo lá em casa, muita gente, não joga dessa forma. Está jogando hoje, da mesma forma que muita gente pregava que não era possível. Então a gente precisa ter entendimento, leitura boa, e contar com a entrega deles, porque não tem troca boa, não tem time bem montado, não tem trabalho bem executado, se os atletas não forem os protagonistas principais, se eles não se doarem de verdade. E eu sinto que boa parte deles, para não dizer a totalidade, porque aí diz que a unanimidade é burra, é que eles gostam de estar onde eles estão e respeitam a entidade. E estavam muito incomodados com essa situação desagradável que a gente vivia. Primeiro que eles gostavam de quem trabalhava com eles. Eles sabiam que quem estava dando treino, eles também confiavam neles. Agora, se a gente não casar bem, tem um alvo inicial, é o técnico, não tem como. Aí entra a profissionalização de dirigente que sabe, pô, não está andando, mas vai andar. Não aconteceu, mas vai acontecer. Então existem muitos méritos nessas ocasiões todas. Mas eu não sou bobo.
Talvez se não tivéssemos vencido o Chapecó, eu não sairia eu dando a entrevista hoje aqui, eu sei disso. Mas se eu ficar encontrando a maneira de justificar as coisas não acontecerem e não trabalhar, eu vou simplesmente facilitar para que isso aconteça. Eu preciso ter consciência da responsabilidade que eu tenho, porque eu digo a vocês, o Ceará é maior do que muita gente pensa que é. Mas quando eu venho nesses lugares, eu venho informado e consciente do que eu estou fazendo e do que eu preciso fazer para agradar. E às vezes não acontece, mas eu não tenho que ficar aqui depois transferindo, gritando, respondendo. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas andarem bem. É o meu papel fazer. E por consequência disso, vocês que acompanham, vocês começam a dizer, pô, os caras trabalham, os jogadores estão se dedicando. E a gente não pode deixar isso parar de fazer acontecer. E é o que eu preciso fazer e, obviamente, tá feliz de onde estou, muito. E sabedor de que as coisas estão se encaixando porque está havendo muita dedicação por parte de todo o contexto do Ceará. Não é o do técnico, não. É o contexto todo. E o entendimento dos atletas, que eu acho que é o que decide tudo aquilo que a gente visiona, tudo aquilo que a gente acha, acredita. Se os atletas não se colocarem na prática no campo, que é o produto final, onde você vai ser avaliado, a gente vai ter importância pequena. Obrigado, técnico Sérgio.